Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus e seus competidores ao longo da história. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Emílio Bossi, em seu livro Jesus Cristo Nunca Existiu, compara Jesus Cristo a Sócrates, que igualmente nada deixou escrito, e que também Sócrates tenha sido, segundo ele, uma criação de Platão. No entanto, Sócrates só ensinou o que é natural e racional, ao passo que Jesus ter-se-ia apenas preocupado com o sobrenatural. Para mim, esta é a grande diferença. Sócrates teve como discípulo pessoas naturais, de existência comprovadas, cujos escritos, produção cultural e filosofia passou à história, tais como Platão, Xenofanes, Euclides, Esquino, Fedon, enquanto Jesus, os seus discípulos eram homens analfabetos, como ele próprio tê-lo-ia sido, os quais apenas repetiram os velhos conceitos e preceitos talmúdicos. Sócrates, que viveu 5 séculos antes de Cristo e nada escreveu, mas jamais a sua existência foi posta em dúvida. Jesus Cristo viveu tanto tempo depois, mesmo nada tendo escrito, que seus seguidores têm por ele uma fé além da fé. Seus discípulos, com exceção de Mateus, que lhe foi atribuído um dos evangelhos, também nada escreveram. Desde o século II, os judeus ortodoxos, muitos homens cultos, começaram a contestar a veracidade da existência de Jesus sobre qualquer aspecto, humano ou divino. Estavam, assim, os homens divididos em 2 posições: a dos que afirmam a realidade de sua existência, divindade e propósito de salvação, e perseguiram e matavam impiedosamente os partidários de oposição contrária, ou seja, aqueles cultos audaciosos que tiveram a coragem de contestá-los. Você lembra do imenso poder do Vaticano, que tornou a libertação do homem da tutela religiosa difícil e lenta? A sociedade atual estabeleceu os princípios e os padrões de vida e moral, e os seus membros podem observá-los e respeitá-los por si mesmo, pelo respeito ao próximo, e não pelo temor que lhe incute a religião. Eu já falei aqui e que surgiu uma legião de ateus. Milhares de crianças não são sequer batizadas no dia de hoje. E para muitos, Jesus Cristo foi apenas uma entidade ideal, criada para fazer cumprir as Escrituras, visando dar sequência ao judaísmo em face da diáspora, destruição do templo e de Jerusalém em 70 d.C. Não custa lembrar que após a fuga da Ásia Central, com o tempo os judeus foram abandonando o velho espírito semita para irem se adaptando às crenças religiosas dos diversos povos que já viviam na Ásia Menor. Após haverem passado por longo período de cativeiro no Egito e posteriormente por 2 vezes na Babilônia, não deves estranhar que tenham introduzido no seu judaísmo primitivo as bases das crenças dos povos com os quais conviveram. Quando cativos da Babilônia, os sacerdotes judeus, que constituíram a nata do seu meio social, nas horas vagas iam copiando o folclore e tudo o que achasse mais interessante
em matéria de costumes e crenças religiosas, dos quais resultaria mais tarde em um só livro, o qual recebeu o nome de Talmud, o livro do saber, do conhecimento e da aprendizagem. Por uma série de circunstâncias, o judeu foi deixando aos poucos a atividade de pastor, agricultor e mesmo de artífice, passando a dedicar-se ao comércio. A atividade comercial do judeu teve início quando, levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor, e intensificou-se com o decorrer do tempo, e ainda mais com a perseguição que lhe moveria o próprio cristianismo a partir do século IV. Daí em diante, a preocupação principal do povo judeu foi extinguir de seu meio o analfabetismo, visando com isso o êxito dos seus negócios. Deve-se a este fato ter sido o judeu o primeiro povo no meio do qual não havia nenhum analfabeto. O povo judeu, chegando a Roma e a Alexandria, encontrará apenas a prática de uma religião de tradição oral, portanto, terreno propício para a introdução de novas superstições religiosas. Dessa conjuntura foi que nasceu o cristianismo. O povo judeu, Jesus Cristo era judeu, não era cristão. O judeu da diáspora conseguiu o seu objetivo com a sua grande habilidade. Em pouco tempo, o cristianismo caiu no gosto popular, penetrando na casa do escravo e do seu senhor, invadindo inclusive os palácios imperiais. Crestos, o Messias dos essênios, pelo qual parece terem optado os judeus para a criação do cristianismo, daria origem ao nome de Cristo, cristão ou cristianismo. Os essênios haviam se estabelecido numa instituição comunal, em que os bens pessoais eram repartidos igualmente para todos e as necessidades de cada um tornaram-se responsabilidade de todos. Finalmente, desde o momento em que surgiu a religião, com ela veio o sacerdote, que é uma constante em todos os cultos, ainda que recebam nomes diferentes. Pastores, rabinos, sacerdotes. A figura do sacerdote encarregado do culto divino tem sido sempre a preocupação primordial de atemorizar o espírito dos povos e apresentar-lhe um Deus onipotente, onipresente e, sobretudo, vingativo, que uns premiam com o paraíso e os outros castigam com o fogo do inferno eterno, conforme sejam as boas ou as más as suas ações. E são esses que me assustam quando tomo conta das redes de televisão no Brasil, as redes de rádio em todo o território nacional, e já começam a chegar na internet. O próprio Deus e o próprio Cristo revoltar-se-ia, por certo, com essa venda da fé que invade os nossos lares com o único intuito: nos roubarem. Será que não basta a gente ser roubado todo dia pelos nossos políticos, que nós os elegemos e que eles mesmos se reúnem para deixar no poder o maior ladrão que já assumiu a presidência da República? Muito obrigado por me acompanhar, e eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí.
Até amanhã.